gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Minha galerinha do segundo ano, como a gente nas aulas passadas a gente estava estudando um pouco sobre calorimetria, a gente viu um pouco sobre calor latente, calor sensível e calor latente, tá certo? A gente falou um pouco também sobre troca de calor. Então agora o nosso último assunto desse último capítulo, no caso de calorimetria, será sobre curvas de aquecimento. Então você vai observar o seguinte: eu vou estar trabalhando com a água a uma pressão normal. Vou colocar aqui pressão normal, vou colocar aqui em cima pressão de 1 atm, tá bom? Então você vai analisar aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma determinada quantidade de água que ela se encontra a uma temperatura inicial de menos 40 graus Celsius. Você tem o eixo da temperatura e o eixo da quantidade de calor. Eu tenho uma parcela de água, né, quantidade de massa de água de menos 40 graus Celsius. Aí você observa, não, se ele está abaixo de zero, consequentemente ele se encontra no estado sólido, tá bom? Então você observa que eu quero transformar essa massa de água acima da temperatura de ebulição, acima de 100 graus Celsius, tá bom? Então eu vou colocar aqui, nessa temperatura aqui, eu vou colocar 150, beleza. Então o que é que você vai analisar aqui? Guilherme, então no caso eu vou trocar novamente direto aqui de menos 40 até 150. Se você fizer isso, você erra. Por quê? A primeira coisa que você tem que saber é que essa determinada massa de água que eu quero trocar, ela vai ter que chegar inicialmente à temperatura de fusão. Que a temperatura de fusão a gente conhece que vale 0 graus Celsius. Só que você observa o seguinte, ó. Ele estava menos 40, estava no estado sólido. Chegou na temperatura 0, ele ainda continua no estado sólido. Se ele mudou somente a temperatura, não mudou de estado físico, quando chegou nesse ponto bem aqui, isso significa para a gente que aqui houve somente variação de temperatura, houve uma troca de calor sensível, tá bom? Então eu vou colocar aqui um S, tá bom? De sensível. Agora vamos observar o seguinte, ou de sensível ou de sólido, tá bom? Então você vai observar o seguinte, nessa temperatura aqui, ele está a temperatura 0. Eu quero transformar ele para o estado líquido. Nesse ponto aqui, ele está sólido e eu vou transformar ele em líquido, sólido mais líquido. Ó, quando chegou nesse ponto aqui, ele se transformou em líquido, na fase líquida. Você percebe que nessa transformação aqui, a temperatura continuou constante, porque na mudança de estado físico, né, a temperatura sempre permanece constante. E o valor do calor latente de fusão corresponde a 80 calorias por gramas, tá bom? Então você observa que aqui ele ganhou uma determinada quantidade de energia, beleza. Só que nessa temperatura aqui estava quanto? 0. Eu elevei essa determinada massa de água até chegar no ponto de ebulição. Que o ponto de ebulição vale quanto? 100. Então, você observa, ó. Guilherme, então quer dizer que quando chega a 100 ele já evapora logo. Não, nada disso. Você observa que quando chegou nesse ponto aqui, ele começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. Então você observa que nessa troca de calor aqui, ele permaneceu líquido. Se ele estava líquido, chegou aqui e estava líquido, houve uma troca de calor sensível. Sensível por quê? Porque não houve mudança de estado físico. Então, a gente observa que nesse ponto aqui a temperatura é quanto? 100. O 100 representa o ponto de ebulição. Beleza. Agora vamos observar o seguinte. Eu quero transformar essa
determinada massa de água, que inicialmente ela se encontrava a menos 40 graus Celsius, eu quero transformar ela, chegar a uma temperatura de 150. Você observe que nesse ponto aqui, ela se encontra no estado líquido ainda. Só que como a temperatura permaneceu constante aqui, ó, quando chegou nesse ponto, era líquida mais vapor. Por quê? Porque a temperatura permaneceu constante. Opa, Guilherme, temperatura constante, eu lembro que está mudando de estado físico. Então, na verdade, aqui foi uma troca de calor latente. Você percebe que a quantidade de calor latente no processo de vaporização vale quanto? 540 calorias por grama. Essa é o calor latente de vaporização. Pronto. Então a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, ó. Você percebe que nesse ponto aqui, ela já tinha chegado no estado gasoso, tá bom? Então, quando eu elevei essa massa gasosa até a temperatura de 150, você observa que houve somente uma variação de temperatura. Estava 100, subiu para 150. Então essa foi a quantidade de calor sensível. Guilherme, me diz uma coisa, nessa parte aqui, a gente utiliza que equação? Como trabalha com calor sensível, eu trabalho com a equação fundamental da calorimetria, Q igual a M vezes C vezes ΔT. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui até para vocês lembrarem, ó. Quando eu trabalho com calor sensível, galera, eu trabalho com Q igual a M vezes C vezes ΔT. Vocês percebem, ó, que o Q é a quantidade de energia trocada, cedida ou recebida. M é a massa do objeto. O C é o calor específico do que é que o material é feito. E o ΔT é a variação de temperatura. A gente lembra que para ter um calor sensível é necessário que tenha somente, ele é sensível a uma variação de temperatura, tá bom? Então, esse é do calor sensível. Do calor latente, eu tenho Q igual a M vezes L. Pronto. Ou então, Quimole. O pessoal chama mais ou menos dessa dica, que é para lembrar. O pessoal chama essa equação aqui de Quimacete e essa aqui de Quimole. Para ficar uma dica. Você observa que o Q é a quantidade de massa trocada, certo? Trocada não, recebida. A massa do objeto e o calor latente no que o objeto está passando. Está passando de um estado para o outro. Você observa, ó, que fusão e solidificação tem o mesmo valor, porém sinais contrários. Ó, do mesmo jeito de vaporização e condensação. Tá certo? Então, galera, ó, essa foi a nossa dica do último assunto sobre calorimetria, curva de aquecimento. Espero que vocês tenham entendido bastante esse assunto, porque é um dos principais assuntos que caem no Enem, tá bom? Então, essa foi a nossa dica de hoje do Pérez. Então, galera, grande abraço e valeu! GWA em ação.